Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, contando com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que nos dá uma força para que a gente possa apresentar esse programa. Nós sempre avisamos que nós procuramos mesclar entrevistas aqui no nosso estúdio, onde trazemos pessoas que nos auxiliam a ter uma vida melhor, nos dando sugestões, dicas, contribuindo com o seu conhecimento para que a gente tenha uma vida mais plena, e também com visitas que fazemos em algumas instituições. Temos isso tudo gravado no nosso site, os programas que nós já realizamos. Você pode acessar o www.pazian.com.br. Lá na parte de TV você tem todos os programas gravados. E também pode interagir com a gente. Nós recebemos muitas sugestões, nem todas são possíveis, sugestões de entrevistas, sugestões de visitas, mas você sabe, existe uma programação, nem todas são possíveis, mas algumas se encaixam na nossa projeção, então você pode participar. Bem como perguntas que queiram fazer, tem o Fale Conosco, que você pode então interagir com a gente. Tem também no nosso site as atividades do nosso instituto. Temos palestras, workshops, cursos, atendimentos, eu atendo como terapeuta acupunturista, orientador em florais. Temos a Eleni Arcuri, professora de yoga, e temos a Rosana Santos, que é a nossa coach. E sempre quando eu apresento a Rosana como coach, falo no rádio, eu falo aqui na TV, muitas pessoas perguntam, mas o que é coach? O que é isso? Eu não entendi direito. Então hoje eu trouxe aqui a Rosana. Bem-vinda, Rosana. Obrigada, Pazian. É a nossa coach. Eu sei que você já fez parte do programa, já há um tempo atrás, mais assim assiduamente, mas tem gente que assiste pela primeira vez, Então eu vou te perguntar de novo, o que é coach? Bom, coaching na verdade é um processo, que com a ajuda do coach, que no caso é a pessoa que vai passar por esse processo, a gente potencializa os resultados da vida dessa pessoa, De que forma? Olha, nós começamos avaliando o nível de insatisfação, o que a pessoa quer, para sair da situação atual e para uma situação desejada, definir objetivos, Porque hoje o que a gente vê é um nível muito alto, elevado de insatisfação. Muito alto. Só que essa insatisfação, as pessoas ficam aprisionadas, não se movem. E, normalmente, quando ocorre insatisfação em alguma área da nossa vida, é porque a pessoa deixou de participar. Ela simplesmente deixou aquela área de lado e não participou, não definiu objetivos, não teve nenhuma ação, e fica aprisionada, simplesmente se lamentando, insatisfeita. Então, o coach é uma ferramenta poderosa, um processo onde a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, e principalmente definindo objetivos, situação desejada, o que é o futuro, Então, nós utilizamos agora um modelo muito poderoso que é o futuro é agora, Que é interessante que no curso, o último curso que eu fiz de Master com um coaching renomado, internacional, Henry, ele desenvolveu esse modelo que é basicamente assim: se você vivesse com disciplina, propósito e determinação, o que seria possível em 90 dias, Porque, na verdade, assim, as pessoas não estão acostumadas a planejar, e principalmente em planejar a longo prazo, Não existe aquela cultura de planejamento, Isso é fato, Porque, por exemplo, você numa faculdade, você sabe que você tem que fazer o tal do TCC. Esse é um exemplo clássico. E as pessoas deixam sempre para fazer o quê? Um mês antes, Então, se efetuarmos planejamentos a longo prazo, normalmente a pessoa vai entrar em ação, fazer as ações necessárias para atingir aquele objetivo no dia anterior, no mês anterior. Então, é desenvolver bem essa cultura de, ok, vamos planejar, o que você quer? Porque as pessoas também sabem aquilo que elas não querem, e dificilmente sabe exatamente o que se quer, de forma positiva, declarada positivamente. Então, tem técnicas, até para especificar objetivos. Então, a gente utiliza técnicas, o processo de coaching ele envolve várias técnicas, onde, dependendo dos objetivos do processo em si, a gente utiliza as técnicas adequadas, que basicamente vai trabalhar muito a questão do autoconhecimento, e entender que a parte mais bonita que eu acho do coach é quando a gente trabalha
descobrindo crenças, padrões, né? Por quê? Porque, basicamente, se a pessoa não atingiu ainda aquele objetivo pré-determinado, é porque ela tem algumas limitações. Deixa eu fazer um corte aqui. Esse é um assunto interessante. Duas coisas. Primeiro, você disse que as pessoas vivem insatisfeitas. Eu concordo com isso. É uma época quase geral a insatisfação. A outra coisa é que as pessoas sabem o que elas não querem, né? O que o causa. Mas o coach, o que ele faz? A pessoa só procura ajuda quando alguma coisa ficou muito feia, né? Está naquela zona de conforto, enquanto dá, ela vai levando. Então, a pessoa está cheia de problema, ela não consegue visualizar seu futuro, ela não sabe o que ela quer, ela procura um coach. O que o coach faz? Ele dá sugestões ou faz a pessoa trabalhar e dar sugestões? Na verdade, o coach não é aconselhamento, né? O coach, o que acontece? Ele não vai consertar a vida da pessoa. Então, na primeira sessão, por isso que é importante, a gente deixa aberta a primeira sessão para eu explicar direitinho como que é o funcionamento. Porque a responsabilidade é sempre da pessoa que está vindo, que ela vai entrar em ação para atingir aqueles objetivos que ela quer. Então, na verdade, o coach, através dessas técnicas, a pessoa mesmo conclui o que ela precisa fazer, o que ela quer. Nós somos meramente um facilitador, né? Então, com base nessas técnicas, a gente auxilia, principalmente, primeiro, a pessoa definir exatamente o que ela quer. E é interessante porque a gente sempre começa com a situação desejada, né? E nunca com a situação atual. Porque as pessoas amam falar dos problemas e querem que você conserte o problema delas na situação atual. Ou seja, na zona de conforto. Eu não quero sair da zona de conforto. E, na verdade, a gente estimula, começando a falar do futuro. Quais são as possibilidades? Vamos definir o que você faria em 90 dias. Né? Então, e isso gera esperança. A gente deixa esse futuro até bem palpável, assim, próximo de ser realizado. De forma que, voltando para a situação atual, aí sim a gente começa a fazer toda a análise dessa situação atual e as ações necessárias para atingir aquele objetivo. Você disse, então, uma primeira entrevista, você vai conversar com a pessoa, senti-la, mostrar as possibilidades, e aí ela querendo realizar o trabalho, né, o atendimento, são 90 dias? 90 dias, isso. Em 90 dias você põe a pessoa caminhando, lubrificada, tudo funcionando. Isso aí. É um convite a sair da situação atual para uma situação desejada, previamente definida, claramente definida, o que se quer, né? E entrar em ação para atingir aquele objetivo. Você trabalha há muitos anos, você é advogada, né? Isso, advogada, contadora. Contadora, isso, né? Isso. Advogada, contadora. Você trabalha há muitos anos, numa multinacional, é diretora, muito bem. Eu lembro da Rosana, quando há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ela falou, olha, estou planejando fazer isso e tal, vou sair da empresa, né? Vou trabalhar, vou fazer palestra, né? E eu acompanho e vejo tudo isso acontecer. Isso é um trabalho de coach? Sim. Na verdade, assim, eu conheci o coach, eu fiz o primeiro curso de coaching em 2009. E eu tenho por hábito, assim, eu vivo o curso, né? Eu não simplesmente faço, eu não aproveito só a informação, eu transformo isso em conhecimento. Então, todas aquelas técnicas que eu aprendi, porque no curso você, ora é coach, ora você é coachee, eu vivenciei, eu apliquei na minha vida. Né? Isso é verdade. Então, isso acaba dando até uma propriedade para dizer, olha, funciona, né? Eu tenho aqui um exemplo concreto. E aconteceu exatamente isso, como você disse. Eu planejei, eu comecei a aprender o planejamento, a definição dos objetivos e principalmente entrar em ação para atingir esses objetivos, né? Porque na nossa vida a gente faz coisas, são vários movimentos, então as pessoas falam, eu não tenho tempo para nada, tal. E aí ao final do dia são só movimentos, não são ações, porque a ação é aquela que está linkada ao seu objetivo. E se você não tem um objetivo traçado, especificado, são movimentos, não são ações. Né? E você não sai do lugar, é como se você andasse em círculo. A pessoa é cheia de boas intenções, mas não sai disso, né? Não sai, Então a ideia realmente você tomar o controle da sua vida e participar. A questão é participação, porque de fato, todas as áreas que você avalia hoje uma certa insatisfação é que você parou, deixou de participar da sua vida. Vamos falar da área empresarial, né? Você está nisso há muito tempo, é uma empresa que você trabalha de consultoria, né? Isso.
Então você conhece as empresas, você observa os empresários e funcionários, né, participantes das empresas, meio perdidos na empresa que trabalham? Na verdade, assim, hoje o que a gente vê é a questão de comunicação, é uma questão complexa nas empresas, e a empresa, diferentemente da pessoa, ela tem missão, visão, valores, e baseado nisso define o seu planejamento estratégico. Então, a empresa, a pessoa jurídica, os empresários, eles definem exatamente onde eles querem chegar, como, né? Muitas vezes o que ocorre é a forma de você trazer esses profissionais para compartilhar desses objetivos. Fica um vazio. Fica um vazio, por quê? Não existe um link entre a motivação do profissional e as metas que são colocadas, né? Então existe assim um vazio onde tem que ser trabalhado, né? Por quê? Para atingir aqueles objetivos, o profissional tem que trazer para ele esses objetivos, entender o quanto atingir o objetivo da empresa vai auxiliar também no atingimento dos próprios objetivos, compartilhar os valores da empresa, né? Bom, isso na área da empresa, que você conhece muito bem. Aí você começou a trabalhar assim na área da pessoa, envolvendo a vida. Isso eu tenho acompanhado, né, seu trabalho, você tem saído muito bem, auxiliando as pessoas a se arrumarem na vida. Eu vou querer que você fale sobre isso. Eu quero que você fale sobre isso, mas após o intervalo, tá bom? Okay. Gente, só um minutinho, é bem interessante esse assunto. A gente volta em 1 minuto. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o Para Viver Bem, programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Vou colocar o site aí na tela, www.pazian.com.br. Acesse, tem programa gravado, tem informações. E hoje nós estamos aqui com a Rosana, que participa com a gente do Instituto, é coach. A Rosana geralmente ela é um pouquinho mais agitada, ela faz um auê aonde ela chega. Só que aqui é TV, ela está mais assim, ponderada e tal, né, Rosana? Você fez um curso aqui, Rosana, de inteligência emocional, que teve um dia que eu desci correndo, os vizinhos vieram aqui, corpo de bombeiro, uma gritaria. Ela só falou, não, é normal, eu estou colocando para fora, não sei o quê. O que é? Esse curso, o que faz? Esse curso de desenvolvimento de inteligência emocional foi um curso que, basicamente, inteligência emocional todos conhecem, Daniel Goleman, que é o pai da matéria, né? E várias pessoas já compraram esse livro para ler, né? E muitos não concluíram porque ele é muito pesado no sentido de falar muito da anatomia do cérebro. E aí eu falei assim, poxa, mas tem coisas, tem essência aqui dentro que são interessantes, mas a gente deveria facilitar esse entendimento e transformar isso em prática. Aí foi onde surgiu a ideia de eu, com base no conceito macro do livro, misturar técnicas, né, de coach, de programação neurolinguística, da própria psicologia positiva, para deixar aquilo concreto, né? Então, através de exercícios. E a inteligência emocional, basicamente, ela é intrapessoal, que aí dentro da inteligência intrapessoal é o autoconhecimento, controle dos estados emocionais e a automotivação. E a interpessoal, que é relacionamento com pessoas. Então, com base nessa estrutura, eu fui montando os tópicos, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, eu fui buscar aí como que eu vou trabalhar o autoconhecimento com o foco da psicologia positiva. Então, vamos trabalhar talentos, valores, crenças. Então, o primeiro módulo, basicamente, os primeiros módulos são focados no autoconhecimento. E aí, ao final do dia, né, que são a cada 15 dias, a gente passa sempre questionários, coisas para as pessoas analisarem e refletirem. Então, é um convite ao autoconhecimento. Para um pouquinho,
escreve aí, pensa um pouquinho a respeito dessas questões. Então, são sempre perguntas que são colocadas ao final dos módulos, para que a pessoa reflita e pense, volte para si. Porque hoje, o que a gente percebe é que as pessoas fazem coisas para ter coisas para ser feliz. E quando, na verdade, a gente quer propor o inverso, né? Ser, fazer e o ter é a consequência. Exato. Então, vamos voltar e se conhecer, né? Fazer um convite aí para, né, identificar, começando pelos talentos, forças e virtudes, né? Quais são suas forças e virtudes? Então, tem avaliações do próprio autor, do Martin Seligman, da Psicologia Positiva, onde a gente traz essas avaliações para identificar essas forças e virtudes e avaliar. Poxa, você tem forças e virtudes, e no seu dia a dia você tem a oportunidade de utilizar essas forças e virtudes naquilo que você está realizando? Porque o grande segredo da insatisfação também é isso. Todos nós temos fortalezas, temos talentos, temos forças, e que se não utilizada, cria essa desmotivação. Então vamos começar a se conhecer, né? Qual é o seu talento, né? E a questão dos valores, o que é importante na sua vida? Porque a gente vê, na verdade, uma contramão, né? As pessoas fazendo coisas e sendo que o que é importante na vida ela deixa de lado. E aí o tempo passa e acontece aquela tradicional queixa. Poxa, se eu tivesse a experiência agora, né, com a idade, com a sua idade, eu faria tudo diferente. Então a ideia é você se conhecer primeiramente, porque a inteligência emocional é você reconhecer as suas emoções, lidar com as suas emoções, gerenciar suas emoções, automotivar-se e reconhecer emoções dos outros e lidar com relacionamentos. Isso tudo é o contexto da inteligência emocional. Eu observei, né, o retorno, as pessoas que fizeram o curso, assim, saíram muito satisfeitas. E o comentário, né, algumas quando comentavam comigo, falavam da parte profissional. Não, eu vou introduzir tal sistema, eu vou fazer assim. Outras da parte pessoal. Poxa, minha vida agora, eu achava interessante o entusiasmo, né, que saíram. Muitos querem continuar com outros cursos que você vai dar. É claro que você tem uma satisfação, né, em ver isso. Mas também, conhecendo a sua vida, eu sei que você passou por um período difícil, que foi aí que você é a prova do que você está falando, exatamente, né? Fazendo uma coisa a vida inteira, mas você queria fazer outra. Exatamente. E aí você resolveu, então... Quer falar um pouquinho disso? Quero. Na verdade, assim, quando nós iniciamos uma carreira profissional, muitas vezes você olha o externo, né? O que dá dinheiro, né? O que as pessoas estão sendo bem-sucedidas. E na ocasião em que você define a sua carreira, você ainda é imaturo. Normalmente você tem 18 anos, 17 anos. Então foi muito no sentido, o meu primeiro trabalho foi no escritório de contabilidade, fazer faculdade de contabilidade, aí entrei na multinacional na área de consultoria tributária, o direito era algo que realmente ia potencializar as minhas competências, ia me dar visibilidade e, no final das contas, eu sempre amei o que eu fiz, né? Essa parte da consultoria tributária, sempre fiz com muita paixão, muito amor, e me dedicava demais e me dedico até hoje, porque é algo que eu gosto, né? E fui muito bem sucedida nessa empresa que eu trabalhei há 21 anos, né? Só que chegou um determinado momento em que eu passei uma situação que eu não tive inteligência emocional, né, no mundo corporativo para lidar com aquela situação e eu adoeci, né? Meus 2 rins pararam de funcionar e eu fui descobrir isso no hospital, através de livros que foram chegando nas minhas mãos, o quanto que a emoção, corpo e mente faz parte de um único sistema. Então, isso para mim foi a prova concreta, partindo desse episódio. E aí eu falei, bom, eu tenho que... É uma doença autoimune e tal, e eu falei assim, bom, eu tenho que procurar a cura. E a cura está dentro desse equilíbrio emocional. Então, o equilíbrio é corpo, mente e alma. Então, houve uma ressignificação da minha vida nessas 3 áreas. Foi onde eu comecei a colocar mais atenção nisso tudo. E comecei a me interessar, né, pela questão do desenvolvimento da inteligência emocional, um pouco autodidata, me interessando por livros, fiz muitas leituras, e foi quando a gente, conversando, falou, e o coach e tal, fui procurar, me informei, fiz o curso, e aí as coisas foram como se fosse um quebra-cabeça, assim, as pecinhas foram se encaixando de uma forma, onde eu falei, nossa, eu acho que é exato. Agora sim surgiu a missão, porque
Com isso tudo que aconteceu, eu trago para mim que foi um aprendizado, mas um aprendizado no sentido de compartilhar agora com os outros. Então, essa sempre foi a minha vontade. Eu falei, nossa, existem coisas fantásticas que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, né? E não baseado nessa minha experiência isolada, mas baseado nas técnicas, no que existe na ciência. Então, de ser a facilitadora na transformação da vida das pessoas. Então, a partir desse momento que começou a aflorar essa missão, eu resolvi ir atrás, traçar esse caminho, né? E isso, gente, é uma coisa tão maravilhosa, porque te dá um propósito na vida, te dá uma paz interior. Olha, né? Eu posso dizer que até a Rosana faz os exames hoje, né? A gente acompanha também aqui o tratamento com a acupuntura. Está super bem, já faz tempo. Eu até pedi, Rosana, para você colocar como exemplo. Porque tem muitas pessoas que colocam muitas assim, limitações, né? Eu não posso por causa disso. Vou mudar agora. Ah, mas eu tenho esse problema. Talvez esse problema de saúde, seja em decorrência do tipo de vida. Com certeza. Não é? E você, no caso, a mudança, né, foi aparentemente radical, mas não é, porque a gente traz aquele germe dentro da gente, né? E só muda mesmo quando tem algum problema. Na verdade, assim, existem duas formas, duas mudanças, né? A pessoa, ela só muda se aquilo que ela quer, ela consegue visualizar exatamente o que ela quer, né? Ou porque a situação atual está insustentável. Ela é obrigada, e nós sabemos que o ser humano tem uma facilidade em expandir essa zona de conforto de tal forma que ela só vai mudar com muita dor, né? Que foi o caso. Eu tive que surtar, parar no hospital, né, com uma doença seríssima, para poder repensar, ressignificar a minha vida. Né? Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. E aí eu falei assim, poxa, mas as pessoas não precisam chegar nesse extremo. Então o propósito do coach é trabalhar com prazer, definindo aquilo que você quer. E não esperar essa situação de intolerância para você se mover em direção daquilo que você quer. Então ou a dor ou é o prazer. São os movimentos que o ser humano faz. Então o convite vamos pelo prazer, pelo amor e não pela dor. Né? E existem formas de você fazer isso. Isso tem muito a ver, você é espírita também, com a mensagem que a gente aprende no espiritismo, né? Que infelizmente a gente só muda com a dor, né? E não com o amor. Agora, não é obrigatório a gente sofrer para mudar, é até o exemplo que a Rosana está dando. Se a gente observar, se nós observarmos, se nós analisarmos, refletirmos, efetuarmos as mudanças necessárias na vida da gente, nós não precisamos do sofrimento. Ele só acontece porque é necessário, né, o sofrimento para a mudança. E também não há que se falar em mudanças drásticas, impensadas. A proposta é definir o que você quer, voltar. É como se ele fala, o futuro é agora, né? Então você dá um pulinho lá no futuro. A gente trabalha com técnicas de visualização guiada, que é muito bacana também. Dá um pulinho lá no futuro, olha bem o que você quer, define especificamente, transforma aquilo num objetivo concreto, volta para a situação atual e faz o planejamento adequado para chegar nesse momento, né? Então, são coisas que vão acontecendo através de um planejamento, não é algo que você... Né? E aí, nesse meio do caminho, é claro que os medos existem, né? Então, o medo da mudança, né? Porque você fica naquela zona de turbulência, que a gente fala, a ignorância é uma benção, mas quando você traz para o autoconhecimento, para a consciência, você fala, bom, agora eu já sei, eu tenho que entrar em ação. E aí você vai passar, de uma certa forma, naquele momento de turbulência que é entre saindo da zona de conforto, indo para algo desconhecido, mas esse movimento, quando você consegue romper essa barreira, é fantástico. Você flui, né? Flui e você atinge os resultados e sem dúvida nenhuma, aí com base nisso você começa a se automotivar, né? Porque você fala, olha como funcionou. Né? Então é o convite de sair da situação atual e ir para a desejada, né? Mas trabalhando com propósito, trabalhando a essência, o ser, né? Para você ter todos os recursos necessários internos que vão te garantir a atingir aqueles objetivos de uma forma adequada e você, a partir daí, ter propósito, né? Não é legal, gente? A gente ouve assim, fala, poxa, tem tanta coisa que eu poderia ou que eu quero fazer, mas eu não sei bem. Aí o que precisa? Existem muitos profissionais de coach, você pode conhecer um outro local, né, uma outra pessoa, tem que ser alguém da sua confiança, mas nós estamos disponibilizando aqui o Instituto e a Rosana.
Lembrando que os cursos nós anunciamos no nosso site, né, no programa de rádio também eu aviso. O programa de rádio é toda sexta-feira, às 8h30 da manhã, na Rádio Mundial FM 95.7. Às 8 horas da manhã. Errei. 13 anos que eu faço o programa, errei. Às 8 horas. Mas pensa, você vem, marca um horário, os cursos é à vontade, você pode participar, mas o atendimento pessoal você marca um horário, a Rosana é gratuito, né? Esse primeiro atendimento é gratuito, para não haver nenhum vínculo, nenhuma amarração. Exatamente, né? Sem compromisso. Sem compromisso. Aí você conversa, a Rosana faz a proposta do trabalho e aí sim você executa isso em 10 sessões, né? São sessões, né? A palavra correta? Na verdade é um processo, né? São sessões. E dentro desses 90 dias a gente trabalha... Não é sessão espírita, viu? Ela não vai incorporar, né, Rosana? Não. E eu acho muito interessante, muito bacana, tanto pode ser voltado para a área profissional, para a área de relacionamento, para a área pessoal, é um autoconhecimento, é isso? E o curso é bem interessante também, né? Porque a pessoa, se ela quiser começar a iniciar, a ter um contato... Pelo curso, através do curso. E legal. o grande benefício do curso é que nessa última turma nós tivemos 20 pessoas, né? Isso. E como é um curso prático, que você volta para casa, faz exercício, aplica essas técnicas... O gostoso é o feedback, a participação. As pessoas, você aprende demais com esses exercícios. Então é uma oportunidade para conhecer também. Né? Rosana, chegamos no final, né? Passar rápido. Passar rápido. Muito obrigado, viu? Pela eu tua que presença. Agradeço. Estar aqui é sempre muito bom, né? Legal. E você pode entrar em contato com a gente ou com a Rosana pelo site www.pazian.com.br ou ligar para a gente, São Paulo 11 2591-9876 ou 2495-2989. Acertei o telefone? Acertei, tá vendo? O horário da rádio eu errei. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos de volta aqui com Para Viver Bem. Até lá.